Boa noite, estamos começando hoje, agora, mais um programa Rede Mídia. E hoje nós vamos conversar sobre o futuro da rádio na era digital, particularmente as experiências com a web rádio. Para conversarmos sobre esse tema, é um tema muito importante, que é o futuro da rádio na era digital, na internet. Nós estamos aqui nos nossos estúdios, no estúdio da TV Minas, com dois convidados que entendem bastante desse assunto. Um deles é o Eduardo Guerra, como vocês podem ver, ele é atleticano, fundador da Rádio Galo, né, da Rádio Web Galo. E também estamos aqui com nossos estúdios com o José Lúcio Balbi de Mello, que é um especialista em tecnologia da empresa, CEO da empresa LEDcorp. Então, com esses dois, pegando um lado da tecnologia e o outro lado da experiência concreta, nós pretendemos um pouco elucidar exatamente essa importância da rádio nessa nova era da comunicação, nessa nova era das tecnologias, sobretudo da internet. Eduardo, como é que foi a experiência com essa ideia de fazer uma rádio exclusivamente pela internet e particularmente focada num time de futebol que é o Galo? Essa ideia começou em 2011, eu assisti no CQC até, eu vi uma Web Rádio Lusa recebendo um prêmio em São Paulo. Eu saí da televisão, fui direto ao computador, entrei no site deles e falei, mas se a Portuguesa tem uma web rádio, o Atlético tem que ter. No outro dia cedo, procurei meu irmão, mostrei para ele, ele gostou da ideia, a gente nem conhecia isso. Começamos a estudar, era em dezembro. Em março de 2011, inauguramos a Web Rádio Galo. Ela é para falar somente do Clube Atlético Mineiro. E acaba falando de futebol num todo, né? Que você acaba falando dos adversários, quando enfrenta, e vai falando de futebol hoje, mas é focado extremamente no Galo. Mas, no caso, a programação sua, quanto tempo de programação diária? A gente tem um site que é 24 horas por dia, músicas, geralmente de cantores atleticanos. Então, mas como é que você faz essa seleção de cantores atleticanos? Aí vai pegando os atleticanos que a gente conhece, mas também toca diversificado. Uhum. E temos um programa ao vivo no YouTube hoje, que a gente misturou a imagem também com a rádio, achamos importante isso durante o tempo. No YouTube, às 21 horas, pelo YouTube, o Web Rádio Galo tem um programa ao vivo, segunda-feira. E narramos todos os jogos. Todos os jogos do Galo, onde o Galo estiver, a gente narra os jogos. E você tem a narração dos jogos, mas tem algum programa jornalístico na rádio? Esse de segunda-feira, a gente fala... Esse que é tanto no YouTube quanto na Web Rádio. Na Web Rádio. Porque na Web Rádio a gente pode escutar pelo site, pelo aplicativo da Web Rádio, ou... Vocês têm um aplicativo? Um aplicativo para celular. Se você quiser baixar, só temos via Android. Web Rádio Galo é gratuito, só baixar. E segunda-feira a gente faz programa de imagens pelo YouTube. Então fala sobre a semana do Galo, sobre os jogos, comentaristas, melhores momentos. É um programa realmente esportivo, só que só fala do Galo. Mas não tem, então, portanto, uma programação diária, né? Diária, no sentido, aí no caso, tem a musical, né? Como você disse. Né? Mas de vez em quando vai um cruzeirense lá, não vai não? Vai, assim, não é proibido. É muito sectário, assim, no a gente leva um convidado, aí o cara fala assim, esse cara é cruzeirense, tira ele daí, os caras ficam meio incomodados. Mas isso a gente levou vários, sim. Não declaradamente cruzeirense, que as pessoas acham que são, né? Mas diariamente até tem uma coisa, o meu irmão faz um comentário todo dia. Ele posta no YouTube, ele faz um vídeo de 10 minutos falando sobre o dia do Galo. Treinamento, como foi o treinamento, provável escalação. Então tem um vídeo no YouTube diário também. Uhum. Ô José Lúcio, você que trabalha na outra ponta do processo, sim, que é exatamente pegar a informação que está lá sendo gerada, produzida por esses meninos, como é o caso da Web Rádio, e coloca isso na praça ou faz a ligação, enfim, da fonte geradora com quem vai receber o consumidor final. Há um avanço muito grande na tecnologia de transmissão de comunicação nesse período, né? Ele estava dizendo aqui que no início da rádio você tinha aí uma capacidade de streaming... Tinha limitação de 100 pessoas. De 100 pessoas. 101 não entrava. Hoje, 5 anos depois, já é ilimitado. Quer dizer, quais são as tendências tecnológicas desse mercado de comunicação na era digital? O conceito de uma web rádio, ou que a gente chama tecnicamente de stream, né, que é divulgar conteúdo em áudio e vídeo, é muito simples. O charme do negócio, o que determina
capacidade, esse aumento absurdo da capacidade é a infraestrutura. Então, não é só você ter um determinado programa ou uma fonte geradora de conteúdo. Você tem que garantir que aquela informação chegue aos pontos de destino. Há 5 anos ou 10 anos atrás, a gente tinha limitação, lá atrás, né, de modem, né, internet a modem, que a pessoa ligava para o provedor. Problema da rede também, né? E hoje você tem um acesso, por exemplo, no aparelho celular extremamente superior aos modems da época. Extremamente superior. Então, você tendo mais infraestrutura, como se fosse uma estrada de comunicação. Antes era uma estradinha pequena, agora você tem 6 pistas de um lado e 6 pistas do outro. Então, você aumenta a capacidade de divulgar essa informação, de trafegar essa informação. Então, você sai de uma limitação de 100... É aí que você vai tendo a evolução, no caso, para que o telespectador possa sintonizar. Você tinha primeiro o aparelho 1G, 2G, 3G, 4G, por aí vai. E da mesma forma lá o equipamento Android 2, Android 2.1, 2.3, há uma evolução permanente. Sim, né? Que ela que permite, portanto, que em vez de 50 pessoas, você possa ter milhares de pessoas conectadas. Né? Então, basicamente, a infraestrutura. A internet que a gente tem em casa, apesar de não ser a melhor do mundo, né, ela é bem melhor do que a gente tinha 5 ou 10 anos atrás. Eu sou do tempo da internet de escada, né? Ou seja, era o telefone, linha de telefone. Hoje nós temos as redes de fibra ótica, né? Grandes cidades como Belo Horizonte estão praticamente todas cabeadas. Exatamente. Né? Então, isso faz com que essa informação chegue mais facilmente aos pontos, né, ao consumidor, digamos assim. Grosseiramente falando, é como se fosse um processo logístico, um processo de entrega de produto, onde o produto é a informação no formato áudio ou no formato vídeo. Então, se você tem uma estrada boa, se você tem carros melhores, que seriam os aparelhos celulares e os computadores, você faz com que aquele produto, que a informação, chegue mais rapidamente e de uma forma com muito mais qualidade do que você teria numa infraestrutura de estrada de chão e carroça, digamos assim. Mas aí eu te faço uma pergunta como especialista nessa área de tecnologia. Você acha que essas tendências da comunicação migrarem para essas grandes tecnologias, aí eu não estou falando só de rádio, mas falo também da televisão, você acha que ela vai substituir essas outras formas convencionais de comunicação, ou aquela rádio, né? Vamos pensar eu posso te dar um exemplo bem grande disso. A Rádio 98 agora é o quê? É uma TV. A Live 98. Hoje eles não são só rádio, hoje eles têm uma TV também. Então, quer dizer, isso aí migraram da rádio, vira a importância da imagem, hoje eles estão virando uma TV. Sim, mas a minha pergunta é o seguinte, Eduardo, se o avanço dessas tecnologias substitui, de certa forma, aquela pessoa que vai lá e está acostumada... O radinho, né? Substituir, não. Você acha que não substitui? A rádio veio para substituir o jornal e todo mundo lê jornal. A TV veio para substituir a rádio e o rádio funciona em todo ponto. O que acontece, eu acho que o que é tendência é uma separação. Por exemplo, as empresas de telecomunicações ainda não entenderam que elas trabalham com telecomunicações e não com telefonia. Então, hoje, você vê aplicativos de conversa que destruíram as empresas de telecomunicações. É o caso, por exemplo, do Zap Zap, né? Como telefonia. Mas o pessoal ainda não entendeu que o negócio dele é telecomunicações. Então, por exemplo, uma rádio ou uma emissora de TV, na realidade, ela é geradora de conteúdo. Ela não é só uma transmissão por antena de rádio ou por antena de TV, uma transmissão via satélite. Isso é uma forma de levar o conteúdo que ela tem para alguém. Se amanhã é internet, tambor, fumaça, isso é irrelevante. Eu acho que o importante é a informação, o produto que é gerado, produto cultural, produto musical, o que quer que seja. Quando as pessoas passam a entender mais facilmente isso, você vê que não é uma tendência ter novas mídias para divulgar o conteúdo. Mas a importância do conteúdo sempre foi e sempre será principal.
O que acontece é que hoje, em vez de você ter 2 ou 3 ou 4 canais de TV, você vai para a TV e tem centenas de milhares de canais. Em vez de você ter uma rádio que você é obrigado a ouvir música que você gosta, que não gosta, se você gosta do Galo, você vai sintonizar nessa rádio e vai ouvir. Né? E, ao mesmo tempo, você tem os dispositivos, que são aparelhos celulares, computadores, e agora já está saindo multimídia de carro com acesso à internet, que você vai poder pegar e fazer download para ali, e se você tivesse uma infraestrutura boa, a gente ainda chega lá, né, de conectividade, você poderia ouvir um stream da Rádio do Galo no seu carro o tempo todo. Isso acontece comigo, eu tenho muito ouvinte fora do Brasil, mas muito mesmo, principalmente nos Estados Unidos. Eu tenho um rapaz que o Twitter dele é A maiúsculo, tracinho, Road, R-O-A-D. Ele é motorista de caminhoneiro nos Estados Unidos. Ele acompanha direto o nosso programa nas estradas. Ele está dirigindo e os Estados Unidos, a cobertura é quase nacional das estradas e tudo. Então ele está dirigindo o caminhão, escutando e participando com a gente. Ele às vezes para o caminhão, manda o Twitter, participa, manda pergunta, manda informação dirigindo um caminhão. Então, onde que a gente está dirigindo? No Brasil, nós estamos longe de chegar nisso, né? A intenção é boa. A intenção é boa. Agora, uma questão que me ressalta, assim, nessa... Você estava falando aí sobre o caso da 98, que agora tem também a televisão. E você falou uma questão muito importante, José Lúcio, que é exatamente no sentido de que as empresas de comunicação ainda não se compreenderam como, na verdade, que esse produto que ela faz, que é a informação, ela trafega de diferentes formas. Exatamente. Né? Ela pode ser como rádio, pode ser como televisão, pode ser como um site de leitura, pode ser como fotografia. Então, a tendência, no caso das empresas de comunicação, seria exatamente migrar para essa visão de uma plataforma, né? Exatamente. É um provedor de conteúdo. Né? Então você não Como nós temos os provedores de acesso? Sim, você vai ter um provedor de conteúdo. Onde se tiver um celular, você vai poder, ou um tablet, se você quiser ler, você vai ter o conteúdo no formato texto. Se você tiver uma conexão boa, você acessa o conteúdo em vídeo ou áudio e por aí vai. Então, em alguns casos, você já tem aqueles podcasts, né, que tem vários jornais que já lançam, já vendem, né, comentários em áudio, vídeo e até matérias prontas, Reuters e assim, tem um monte de gente que vende a coisa mais ou menos padronizada. Esse pessoal já descobriu que o negócio deles não é ter anteninha. O negócio deles é gerar informação e divulgar essa informação em meios distintos. Olha, a conversa está muito boa, nós vamos retomá-la depois dos nossos intervalos, aguardamos vocês. O programa Rede Mídia hoje está trazendo um assunto muito interessante, que é o futuro da rádio na era digital e, particularmente, as experiências de web rádio, uma delas aqui em Belo Horizonte, com o Galo. Nós estamos aqui no nosso estúdio com o Eduardo Guerra, que é exatamente da Web Rádio Galo, e com o Zé Lúcio, que é um especialista nessa área de tecnologias. Pensando aqui, Eduardo, uma das vantagens talvez mais importantes dessa experiência de rádio na internet é o fato da possibilidade de você ter uma comunicação, uma interatividade muito grande com quem está te acompanhando, né? Isso. Embora a rádio convencional também permita isso, né? A rádio é meio instantânea, a gente até acompanha o noticiário sobre trânsito, as pessoas tweetando. Quer dizer, a rádio tem essa característica, né? É um veículo muito rápido, interativo, etc. e tal. E me parece que na internet isso é potencializado, né? Demais. A gente começou com o streaming, o cara tinha que entrar no meu site para me ouvir. Depois fizemos o TweetCam, colocou imagem. Aí já testamos o Skype. Uma experiência, por exemplo, o Skype maravilhosa. A gente levou o Leonardo Silva, hoje o capitão do Atlético, para fazer um programa em nossos estúdios. Aí colocamos o Skype, falando assim, vamos presentear o torcedor atleticano para falar com o ídolo dele. Aí liguei o Skype.
Aí entrou um cara ao vivo, né? Começou a conversar com o Leonardo Silva, falou assim, Leonardo Silva, é perigoso eu chorar agora. Eu estava sem conversar com meu pai há não sei quantos anos, tá gravado, 10 anos, não sei. Na hora que você fez aquele gol de cabeça, na final da Libertadores, eu dei um abraço no meu pai e nós voltamos a conversar. O Léo Silva chorou, todo mundo chorou, aquela coisa. Foi uma chance de um cara que a gente está lá, às vezes, na Austrália, de conversar com o ídolo dele. Onde esse cara achou que um dia ele ia vir no Brasil, que ia poder falar com o ídolo dele. Ele falou pelo Skype, com imagem. Então, quer dizer, foi uma coisa muito emocionante. Aí agora vem Twitter, que é o mais rápido. As pessoas tweetam, a gente lê na hora no tablet, participa assim, online mesmo, eles mandam pergunta para o convidado. Então, no programa que a gente teve com o presidente agora, a maioria das perguntas foram pelos torcedores. Porque o torcedor que tem que ser agraciado com isso, porque ele que paga o ingresso, ele que levanta o time. Então, quem tem que fazer essa pergunta é o torcedor. E a gente falou isso para o presidente, ele respondeu todas. Então, isso é legal, porque o torcedor, onde um torcedor comum que mora aqui no Brutis, no Barreiro, fala assim, eu vou chegar e vou fazer uma pergunta direto para o presidente com o meu nome. O cara vai ler o meu nome e vai fazer a minha pergunta. Então, é muito rápido, é muito legal e direto. Atinge na hora, é bem legal isso. Agora, uma outra questão que é importante a gente também saber é o seguinte, como é que você falou que uma boa parte da programação da rádio são músicas, né? Sim. Toca música direto, tem alguns programas, as transmissões dos jogos, mas fundamentalmente no cotidiano são as músicas. E como é que vocês fazem com o ECAD? Há uma cobrança né, porque o ECAD é muito duro com as rádios, né? Ainda não chegou na gente. A web rádio, ele talvez saiba falar melhor que eu, mas as web rádios parece que ainda estão no mundo paralelo. Parece que ainda não tem legislação, ainda não, pelo menos de mim, e nos meus companheiros que tem web rádio Verdão, São Paulo Digital, vários de times que eu conheço, ainda não chegou. Então o ECAD ainda não tivemos um problema, não. Você sabe se vai chegar? ECAD dizem que é meio guloso. Ele é duro. Eu já tive uma loja que tinha um sonzinho ambiente, eles foram lá e fizeram pagar. Então eu sei que é duro, mas ainda, até onde eu sei, que ainda não tem legislação vigente, então fica difícil até mesmo deles. Mas no caso, por exemplo, as rádios são concessões públicas, né? As rádios, as emissoras são concessões públicas, autorizadas pelo Ministério das Comunicações, há um processo no Congresso, são renovadas de 15 em 15 anos. No caso da web rádio, você não precisa de nada disso, né? O que você precisa para fazer uma web rádio? Qualquer pessoa hoje não precisa ter nome livre, precisa ter nada. Tem várias empresas... Nome livre precisa. Não precisa. O que acontece? Tem várias empresas que cedem stream por pagamento, mensalidade. Você faz seu cadastro, paga a primeira mensalidade, eles te dão a sua senha, te dão até um site pronto. E você, dali, você põe o seu conteúdo, você vai falar sobre gospel, tem muitas, a maioria é gospel. Gospel, sertanejo, tem de todos os segmentos. Do cruzeiro, de qualquer um. Você vai comprar esse pacote, que é na faixa de R$100 por mês. Você vai comprar um pacote limitado, eles vão te dar um site padrão, você vai fomentar ele do jeito de acordo com o seu segmento, e já está funcionando. Então, qualquer pessoa, sem nenhuma burocracia, pode ter uma web rádio hoje. E você cobra alguma coisa da pessoa que acessa a sua rádio? Não, nada. Pode cobrar? Ele poderia cobrar? Na realidade, você está divulgando um conteúdo. Esse conteúdo você pode valorar ou não. Agora, respondendo a sua pergunta lá do ECAD. Existem questões que a parte jurídica não acompanha, ou fiscal não acompanha. A evolução tecnológica. As leis nunca acompanham a tecnologia. Isso daí é fato. Mesmo que uma pessoa esteja cometendo um crime eletrônico e você tem uma série de provas, ainda é uma coisa complicada. Só quando você tem alguma coisa do tipo escuta telefônica, que a tecnologia já é conhecida, aí é mais fácil. Agora, quando você vai pegar de um WhatsApp uma informação, tem os bloqueios de segurança. É uma coisa complicada para ir atrás, porque o servidor pode estar na Alemanha, aí repete na Finlândia, e tem o outro que está em Singapura. E como é que você pega isso? Né? Então é meio complicado nesse sentido. Quer dizer, a tecnologia vai muito mais na frente do que a lei. Né? A lei é aquela tipo cachorro correndo atrás do rabo. Né? Um amigo meu brinca e fala que é uma lebre de foguete e uma tartaruga sem as 4 patas. É uma definição poderosa, hein? Poderosa. Agora, então não tem concessão, não tem absoluto. Então, aí eu pergunto, você não cobra nada também do seu seguidor, diríamos. Como é que você paga? Como é que essa rádio pode sobreviver?
Porque ela exige o mínimo de profissionalização, não é verdade? Não é simplesmente eu vou lá no meu quarto, monto uma rádio e as coisas não acontecem dessa forma. Exige... No meu caso, a gente tem todo o investimento no estúdio, equipamentos, mesa de som, microfones, câmeras, HD. A gente tem um ponto de internet do estado de dependência que a gente paga por ele. Então tem uma despesa. O que a gente, no nosso caso, a gente tem alguns patrocinadores, colaboradores, e já teve, até no meu site tem uma Doa-se. Tem várias pessoas de fora que querem, assim, se eu falar em fechar, eles colocam dinheiro. Então, quer dizer assim, patrocínio mesmo de algumas empresas que acreditam. Tem um patrocinador meu que está comigo há 5 anos. Então, assim, acredito, tem o resultado e está com a gente e vai assim. Mas, de modo geral, você acha que o mineiro, o empresário mineiro, o comerciante mineiro investe nesse tipo de coisa ainda? Mineiro é conhecido novo, né? como muito seguro, né? Seguro. É muito desconfiado ainda. Quando você fala assim, eu tenho uma web rádio, às vezes a pessoa não conhece. Então a importância do programa igual o seu, de divulgar, isso é fenomenal. Então muita gente não conhece, então fica com medo de colocar o dinheiro no desconhecido. Só que quando a pessoa conhece, ela vê o programa, vê a qualidade, aí fica mais fácil, ela acaba colocando. Porque o que você falou, a gente hoje tem não só a web rádio, tem um canal no YouTube, tem o Facebook, com, não sei, 30 e tantas mil curtidas. São vários canais de divulgação. Então a marca dele está ligada em vários canais. E isso é importante. Quer dizer, na verdade, vocês estão caminhando para uma plataforma. Isso. Agora, vou te perguntar a última pergunta financeira. E dá para viver disso? Não, longe disso. Em São Paulo, a gente tem uma liga de web rádios. Tem São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Santa Cruz, tem vários no Brasil inteiro. As de São Paulo conseguem viver disso. O único estado que consegue se viver de web rádio é São Paulo. O Rio também não consegue, Pernambuco não consegue. Algumas fazem parceria com o próprio clube, viram oficiais. A do Corinthians era oficial, hoje não. Para eles não estava tão legal, porque às vezes fica proibido de falar alguma coisinha ou outra, e perde credibilidade também junto ao torcedor, de você não poder falar uma verdade. Então, viraram, assim, amadores de novo. Lá em São Paulo consegue se viver disso. Aqui em Belo Horizonte ainda não. Então, quem que está querendo montar aí não vai ganhar dinheiro, não. Dá muito trabalho, mas dinheiro mesmo não. Amor pelo time, muito amor pelo time. Cruzeiro tem falar nisso? Não, Cruzeiro, ele tem um pessoal que chama Guerreiros dos Gramados, que eles têm uma coisa parecida, não chega a ser, sabe? Mas chama Guerreiros dos Gramados, eles são muito legais, já fizemos programa juntos, e os caras são muito legais. Mas, assim, uma web rádio Cruzeiro não existe. E a gente pensou que quando a gente montasse a nossa, em um mês depois ia ter outra, né? Nunca apareceu. E eu pensei também que era até bom, né? Porque ótimo. Eu sou doido para montar o Web Rádio Cruzeiro, assim, que alguém monte, né? Pra gente ter o que falar, divulgar, brigar, discutir. Eu acho legal. Só que nunca apareceu. Em 5 anos nunca apareceu. No América também não. Uma questão que me intriga, a gente estava conversando aqui há pouco e falando assim, nos últimos 5 anos, o que mudou a comunicação? Né? O avanço tecnológico é surpreendente, as redes sociais, o WhatsApp, por exemplo, acabou com os sistemas de mensagem SMS, dos SMS. Desculpa, viu? Perdão. O que vai dar isso? Você acha que... Quais são as tendências aí do futuro da comunicação? Você quer daqui a 1 ano ou daqui a 5? Se você puder falar... Daqui a 5 é mais fácil. Não sei. Daqui a um ano, acho que a tendência muito está na parte da criatividade mesmo. Os recursos tecnológicos estão aí e cada vez mais... Você acha que... Sim. Que os recursos tecnológicos chegaram a um ponto, assim, já... Enfim... Meio que limite, Tem algumas coisas que a gente consegue inovar. Vamos lá. Por exemplo? Transmitir, vamos para o convencional. Transmitir texto, áudio e vídeo. A gente tem um ou outro provedor, um inova divulgando filmes, né, ou comercializando filmes como uma locadora de vídeo. Outros, o vídeo, você coloca o seu vídeo lá. Até aí é mais ou menos quadrado. Agora, existem conceitos novos de realidade aumentada, que é aquele óculos que você coloca e você... realidade virtual, onde você coloca o óculos e você não está dentro de um apartamento, mas você se enxerga dentro do apartamento, consegue caminhar virtualmente naquilo. Essa experiência já com esses jogos, com jogos eletrônicos, mais ou menos? Até para a parte de você imobiliário. Vivenciar, é mesmo? Imobiliário a gente tem situações onde o imóvel não está nem na planta direito, né? Na planta, nem na fundação.
e você consegue colocar um óculos e caminhar virtualmente. Simular uma visita àquele apartamento pronto, mobiliado, a área de lazer. área. Dá até para nadar na piscina, né? Dá. Não dá para molhar, mas quem está nadando dá. Mas é usado muito por empresas que têm que ver como é que vai ser, por exemplo, o chão de fábrica. Então, a parte de segurança, áreas de segurança, referente à segurança do trabalho. Tem situações de realidade aumentada, onde você pega uma revista, que é uma mídia convencional, e você aponta o celular e naquela revista já sobe um vídeo para dentro do celular, ou seja, aquela imagem funciona como um gatilho para um conteúdo digital. Então, você pode aplicar isso a qualquer coisa. Se você está num estádio, você aponta para uma placa, ele fala, ó, você tem que virar à direita, depois pegar o corredor tal e chegar na 5ª fileira que a sua cadeira está lá. Então, são novas formas de divulgar o conteúdo, além dos convencionais de áudio, vídeo e texto. Olha, a conversa está muito boa, mas infelizmente o nosso tempo está se esgotando. Eu gostamos muito dessa conversa, vamos voltar a ela. E eu queria que você fizesse o comercial de sua rádio aí, até para estimular os cruzeirenses a fazer uma rádio também. Como é que é mesmo, Eduardo? O site é webradiogalo.com.br, o nosso canal do YouTube, Web Rádio Galo, Facebook Rádio Galo, todas as redes sociais, Twitter, Web Rádio Galo. Agora, o principal, eu acho que o mais bacana para conhecer mesmo a rádio é estar no YouTube, que lá nós temos todos os nossos convidados, todos os nossos vídeos diários, narrações de jogos, gols, paródias. A gente faz muita paródia zoando o outro time do lado de lá da Lagoa. Então tem muita coisa legal, muita informação, muita reportagem, muita entrevista. Eu acho que é um lugar legal de conhecer a Web Rádio Galo no YouTube. Eu agradeço demais a presença. Terminamos o programa com um desafio aos cruzeirenses de também montarem uma rádio na web. Boa noite.